tópico aqui da nossa apresentação, nós pretendemos falar a respeito da Praça São Salvador, quer dizer, ela é a praça principal da cidade, anteriormente até tinha esse nome, Praça Principal. Depois ela foi passando por um processo de urbanização e durante esse processo de urbanização ela foi recebendo algumas melhorias. Como qualquer praça principal de qualquer cidade, ela é uma praça que detinha, né, os mais significativos prédios da cidade. Nós tínhamos na praça principal, por exemplo, a Igreja Matriz, tínhamos o prédio da Santa Casa de Misericórdia, tínhamos o prédio da Cadeia, tínhamos o prédio da Câmara Municipal e Prefeitura. Então, quer dizer, esse processo de surgimento da cidade, na formação do seu núcleo histórico, ela tem princípio, né, ela tem a gênese na Praça São Salvador. O que nós vamos mostrar aqui através de imagens é como que essa praça foi se desenvolvendo no decorrer da sua existência. Uma coisa que é muito significativa, muito interessante na primeira imagem que nós vamos observar é que nós temos uma praça São Salvador completamente sem tratamento paisagístico, quer dizer, ela não tem calçamento, ela não tem ajardinamento, ela não tem nada que possa embelezá-la. É comum também a gente ver nas praças nesse período, aqui no Brasil, quer dizer, isso é uma herança portuguesa que nós temos aqui no Brasil e Campos naturalmente não seria diferente. Nós temos uma praça toda, né, com piso de saibro, ou seja, em caso de chuva é um piso que vai ficar lameado, e nós temos também uma situação muito interessante, que é uma praça totalmente desprovida de a arborização. Aplicações de acordo com o gosto urbanístico que impera principalmente na Europa. Bom, nós temos aí nessa fotografia, ela inicialmente tem uma imagem dupla, né? Porque isso aí é o chamado cartão estereoscópico. Ou seja, eu tenho duas fotografias feitas de forma simultânea, numa mesma câmera, e na hora que eu vou observar essa fotografia, eu observo as duas através de um binóculo. Então eu tenho uma imagem da direita para ser vista pelo olho da direita, uma imagem da esquerda para ser vista pelo olho da esquerda, e essa diferença mínima entre uma imagem e outra dá a gente uma falsa ideia de tridimensionalidade. Ou seja, eu tenho a impressão que aquilo tem profundidade. Bom, nós temos um prédio muito significativo, né, nessa fotografia que eu mostro agora em detalhe, que é o prédio da Cadeia. Quer dizer, o prédio da Cadeia ele é um prédio único e mal situado, porque ele faz parte da praça principal. Então, quer dizer, ao invés de eu ter uma praça limpa, desprovida de qualquer tipo de anteparo ligada ao Rio Paraíba, eu tenho uma praça que tem um prédio, que é o prédio da Cadeia, que na parte de cima era o fórum, e a partir do momento que o preso fosse condenado no seu julgamento, ele seria encaminhado ao presídio, que era o andar térreo da Cadeia. Quando Dom Pedro II vem a Campos pela primeira vez em 1847, ele acha extremamente estranho que nós tivéssemos em plena praça principal um prédio daquela natureza, né, que não embelezava a praça e também tinha uma função que não era das mais interessantes para uma praça principal. Quando ele organiza o roteiro de viagem da Princesa Isabel e do Conde D a Campos em 1868, ele coloca uma frase muito interessante que é a seguinte: a cadeia pública ainda mascarará a praça principal. Quer dizer, ele coloca no seu texto, né, de diário como que aquilo foi uma coisa marcante para ele no sentido de ser um prédio fora de lugar numa cidade que já tinha um desenvolvimento, já tinha importância que Campos apresentava naquela época. Bom, essa primeira imagem, ela é uma imagem significativa da praça e a gente vai tendo um desenvolvimento, né, e vai tendo também outros registros de imagem. É importante que eu diga que essa imagem, como as outras que vão seguir, principalmente as mais antigas do século XIX, elas pertenceram ao acervo de Dom Pedro II. Existe no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional, uma coleção chamada Coleção Teresa Cristina Maria, que pertenceu a Dom Pedro II e recebeu, em homenagem à imperatriz, esse nome. Nessa foto seguinte que nós vamos ver, aparece a Igreja Matriz, numa praça completamente despovoada, o que não significa dizer que não tivesse ninguém a hora que a foto foi realizada. Nós temos uma fotografia lenta, como era comum nessa época, né, início dos anos 1870, e com a tecnologia da época não era possível que fizesse um registro de instantâneo, como nós chamamos hoje. Então nós vamos ver que não existe nada que seja humano em movimento, né, porque as pessoas que estão passando não estão sendo registradas,
nós vemos o prédio, vemos as construções em estilo colonial, quer dizer, a cidade de Campos se assemelha muito a Ouro Preto nessa ocasião, e do lado direito da igreja, né, da igreja matriz, nós temos uma construção muito interessante, com um muro e uma cruz, que é o antigo cemitério. Quer dizer, antigamente as pessoas que eram ligadas a determinada irmandade, a partir do momento que morriam, havia o velório dentro da própria igreja e em seguida era feito o sepultamento ao lado da igreja. Quer dizer, o cemitério de Campos, né, esse cemitério do Cajuca mais antigo, ele data de 1858. Quer dizer, todas as pessoas que morreram anteriormente foram enterradas ao lado das igrejas que já existiam em Campos nessa ocasião. Bom, essa foto de 1872, nós temos em seguida uma outra foto de 1879, que tem uma visão um pouco mais ampla da praça, e é uma fotografia feita por um fotógrafo alemão que se radicou em Campos, chamado Guilherme Bolcau. Essa fotografia, ela faz parte de um álbum que pertence à coleção Nilo Peçanha, da Biblioteca Nilo Peçanha, a coleção Francisco de Carvalho, da Biblioteca Nilo Peçanha de Campos. Essa imagem é uma imagem muito significativa e nela nós já podemos observar que começa a ser urbanizada, a praça já começa a receber uma urbanização, ou seja, ela já começa a ter o plantio das palmeiras, que depois foram tão significativos na paisagem da praça, e também um renque, que eles chamavam, um renque de nogueira da Índia ao redor da praça, que permitiria uma convivência mais tranquila, né, e mais agradável, porque Campos é uma cidade que não tem uma temperatura tão amena. Então, para você frequentar a praça principal, era fundamental que houvesse, né, uma climatização através do plantio de árvores. Bom, depois dessa foto, né, que nós acabamos de ver, que é a fotografia em que aparece, né, a praça principal já começando por um processo urbanístico, nós vamos dar um salto para o período em que há uma grande reformulação da praça, que é justamente o período do centenário de Campos. Quer dizer, a cidade ela passa por uma série de obras no período que vai mais ou menos de 1928 a 1935, e uma das obras mais significativas pela qual a cidade passa é justamente a transformação da igreja matriz em catedral. Então nós temos aí uma foto muito interessante que mostra justamente esse período, quer dizer, eu tenho um lado da imagem que mostra ainda a torre da igreja matriz e tem o outro lado que mostra já o surgimento da catedral. O responsável por essa transformação é o Monsenhor Uchoa, né, que é o grande entusiasta da modernização da principal igreja da cidade, e como óbvio não existia dinheiro suficiente para fazer uma demolição completa, uma construção a partir dessa demolição, a gente tem aquela famosa obra de igreja, né, que é uma obra que começa e ninguém sabe quando vai terminar, justamente pela falta de recursos. Então nós vamos ter uma sequência de fotos, eu trouxe duas fotos em que aparece a antiga igreja, né, a antiga matriz, e já a sua transformação na atual catedral, sem termos ainda a catedral construída. Eu tenho aí essas duas imagens, uma grande movimentação popular ao redor da praça, e tem também na sequência uma imagem bastante interessante que mostra a praça principal, quer dizer, aquela praça que agora há pouco nós estávamos vendo, em que só aparecia, né, aquele campo desnudo sem nenhuma plantação, nós já estamos vendo agora uma área densamente verde, por causa da quantidade de árvores e palmeiras que foram plantadas. Tanto é que a Praça São Salvador deixa de se chamar praça e passa a se chamar jardim, justamente por causa da sua arborização. Nós temos a praça cercada, né, com gradil, que é uma característica muito própria do período posterior à abolição da escravatura. A partir do momento que o negro tem liberdade de ir e vir, as administrações municipais fecham as suas praças para evitar que os negros tenham acesso, e esse processo, né, preconceituoso ele vai durar aí, provavelmente até a primeira década dos anos 1900.